Olá meus amigos, fala-vos Ricardo, espero que estejam a ter um excelente dia. Eu hoje eu gostaria de vos apresentar uma edição que já aguardava há algum tempo, que é esta box dedicada a alguns dos filmes de Steven Spielberg, filmes esses que foram editados pela Universal. Gostaria, antes de vos falar propriamente da edição em si, dois ou três apontamentos relativamente à mesma. Em primeiro lugar, esta edição é a edição inglesa. Em segundo lugar, esta edição traz em todos os filmes, excepto no ET, legendas em português. E os extras também são legendados em português de Portugal. Outra particularidade, esta box basicamente é igual para todos os países europeus. Pelas características de áudio que eu aqui tenho, esta box vai ser basicamente a mesma que vai sair em Itália, em Espanha, na Alemanha, no Japão, e como tal em França, e como tal isto aqui o que poderá pesar na vossa escolha será o fator preço. Nós cá em Portugal, não sei se sabem, já devem saber, isto vai sair nas próximas semanas, penso que dentro talvez de 15 dias, mais ou menos, mas a um preço que eu considero bastante elevado, pese o facto de ter aqui bastantes filmes. Estamos aqui a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 filmes. Perdão, 8 filmes, assim é que é, 8 filmes, mas o preço que vão pedir aqui em Portugal, que são 120€, acho efetivamente muito caro. Quando temos, e para quem quiser, e já deve ter reparado nisso, em Espanha, a mesma edição a 60€, ou seja, metade do preço. Esta edição, eu optei pela edição inglesa somente por um detalhe, mas para mim pessoalmente não sou nada fã dos títulos em espanhol, dos filmes em espanhol, e então preferi optar pela edição inglesa, que vem com os títulos originais e não vem com alguns daqueles títulos que nós não gostamos muito de ver em castelhano. Desta forma, a particularidade desta box tem a ver essencialmente com alguns filmes que ainda que estavam completamente fora ainda do catálogo de lançamentos do Blu-ray. Pela primeira vez temos em alta definição o Asfalto da Estrada, o Assassino pelas Costas, que é o Duel, o 1941, o Always, sempre. Pelo menos temos 1, 2, 3, 4 filmes que são originais, que pela primeira vez saíram em formato digital e em alta definição. E esse é, efetivamente, no meu caso, e por certo caso da maioria das pessoas que irá adquirir este box, essa mais-valia, porque praticamente eu quero acreditar que praticamente toda a gente já tenha os ETs, os tubarões, os Jurassic Parks, que esses já os tenho. Mas, como digo, aqui a grande vantagem desta box é efetivamente os títulos originais que pela primeira vez foram editados em alta definição, com legendas em português e com os respectivos extras também em português. A box eu vou-vos
mostrar. Isto vem com um pequeno livro, se assim se pode dizer, com os diversos filmes. Vem a falar muito aqui da questão da relação que o próprio Steven Spielberg teve com o cinema, os primeiros contactos que ele teve, no fundo, com o cinema. Nós estamos a falar aqui, em alguns casos, das suas primeiras experiências cinematográficas. Ele, antes de ser o realizador consagrado que é, fez alguns filmes de baixo orçamento, como o Duel, que é um filme, diria que de baixíssimo orçamento, mas que não deixa de ser um filme dos meus preferidos do Steven Spielberg. E aqui vem então aqui com alguns storyboards relativamente a alguns dos filmes. De 1941. Vai ter este drama, o Always, sempre, que neste caso em DVD só não existia em 5.1, isso eu recordo. Este DVD só tinha sido lançado em Dolby Surround, e pela primeira vez temos aqui a possibilidade de o ver em DTS Master Audio. E depois temos aqui propriamente um livro, um booklet, será mesmo Blu-ray Book, assim é que é, o Blu-ray Book dos filmes. Isto vem por ordem cronológica, 1971, com o Duel, em português é O Assassino pelas Costas, salvo erro. Depois temos o filme com Ben Johnson, que eu penso que isto em português, o título é The Sugarland Express, em português é, penso que está como sinceramente agora não me recordo, mas tem a ver com o asfalto, qualquer coisa também assim desse género. Depois temos aqui o Tubarão, que já todos nós temos isso. Depois, pela primeira vez, temos a edição também em Blu-ray de 1941. Esta particularidade com a versão de cinema e a versão estendida, também com bónus. Eu penso que já tinha referido que os bónus são todos legendados. E posso, por exemplo, no caso do Duel, eu posso-vos dizer que os bónus ascendem quase uma hora, com entrevistas com o Steven Spielberg, que é bastante interessante, no fundo, onde ele conta um pouco das suas primeiras experiências, como disse, cinematográficas. Aqui o Always, talvez em termos comerciais tenha sido os filmes menos reconhecidos pela crítica, de 89. E depois temos aqui os blockbusters, os Jurassic Parks, 93, 97, com
esta edição que tem por título Steven Spielberg Director's Collection. Como digo, esta edição, na minha opinião, será talvez aquela que consegue ter a particularidade de, como disse, termos os filmes legendados em português, os extras legendados em português, não termos títulos, problema principalmente de países como a França, a Espanha e a Alemanha, é que normalmente eles traduzem os títulos todos e nem sempre a coisa corre bem. E eu sinceramente preferi, mesmo assim, optar pela edição inglesa, que posso-vos dizer, apesar da libra estar bastante cara face ao euro, representa uma diferença a menos de cerca de 45 euros em relação à edição que vai sair cá. Portanto, penso que esta efetivamente é a edição a comprar e que vale, como disse, porque todos nós e que andamos nisto já há bastante tempo, já temos várias edições dos seus principais blockbusters. Tenho aqui a oportunidade de ter 4 inéditos em Blu-ray e que são excelentes filmes, e no qual eu penso que eu recomendo a sua compra. Pois para já é tudo. Dentro de algum tempo farei mais um vídeo com mais algumas edições que entretanto chegaram. Posso-vos também, já agora, a nível de qualidade de imagem dos filmes que eu vi, tirando aqueles blockbusters que vocês já sabem, logicamente estão com excelente imagem, todos os filmes mais antigos estão com uma imagem muito boa. Portanto, houve aqui um processo de remasterização, quer a nível de áudio, quer a nível de imagem, e que vocês nunca tiveram a oportunidade de ver estes filmes do Steven Spielberg nestas condições. Como tal, eventualmente uma excelente opção para uma prenda de Natal que já se aproxima, e esta será sem dúvida uma das